ouvi meu próprio pai dizer que ninguém nunca me amou de verdade. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Ouvi isso ao largar tudo, voltar para casa para cuidar dele que estava doente, para cuidar do homem que agora me destroçava sem piedade. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Marina Santos, tenho 28 anos, e por muito tempo acreditei que tinha superado as feridas da infância. Formei-me em psicologia, construí um consultório próprio em São Paulo, tinha uma vida que muitos considerariam bem-sucedida. Mas há feridas que nunca cicatrizam completamente, especialmente quando vêm de quem deveria nos proteger. E naquele domingo de março, todas essas feridas foram reabertas de uma só vez. Eu havia voltado para Ribeirão Preto depois de receber uma ligação desesperada da minha tia Helena. Papai estava com pneumonia, internado há uma semana, e ela não conseguia mais cuidar de tudo sozinha. Mesmo depois de anos de relacionamento conturbado, mesmo sabendo como ele podia ser cruel quando queria, eu larguei tudo e voltei. Porque no fundo, uma parte de mim ainda esperava que a doença o tivesse tornado mais humano, mais consciente do tempo que nos restava juntos. A casa estava exatamente como eu lembrava. Móveis antigos, cheiro de remédio misturado com café requentado, o silêncio pesado que sempre existiu entre nós. Papai tinha recebido alta no dia anterior, e eu tinha passado a manhã toda organizando os medicamentos, preparando o almoço, tentando criar uma atmosfera de reconciliação. Talvez fosse ingenuidade minha pensar que um homem de 67 anos pudesse mudar, mas eu precisava tentar. Ele estava sentado à mesa da cozinha, mexendo distraidamente no prato de comida que eu tinha preparado com tanto carinho. Macarronada com molho de tomate caseiro, a mesma receita que minha mãe fazia quando eu era criança. Tentei puxar conversa sobre meu trabalho, sobre os planos para sua recuperação, sobre qualquer coisa que pudesse nos aproximar, mas ele respondia com grunhidos, olhando para qualquer lugar menos para mim. Foi quando eu mencionei que talvez fosse bom ele fazer algumas sessões de terapia para lidar com a depressão que tinha se agravado depois da internação. Eu falei com cuidado, como falo com meus pacientes, explicando que não era nada demais, que muitas pessoas da idade dele se beneficiavam de um acompanhamento psicológico. Minha intenção era genuína. Vinha do lugar do cuidado, da minha experiência profissional. Ele parou de comer e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem desde criança. Era o olhar que vinha antes das palavras que doíam. Mas desta vez, ele superou qualquer crueldade anterior. Terapia? Ele riu com desdém. Você acha que eu preciso de terapia? Olha quem está falando. Uma mulher de quase 30 anos, solteira, sem filhos, tentando ensinar os outros como viver. E então veio o golpe final. As palavras que ficariam gravadas na minha memória para sempre. Marina, você precisa entender uma coisa. Ninguém nunca te amou de verdade. E se nem eu, que sou seu pai, consigo te amar direito, imagina os outros. O mundo parou. Literalmente parou. Senti meu coração desacelerar. Minha respiração ficar superficial. As mãos começarem a tremer incontrolavelmente. Levantei da mesa sem conseguir dizer uma palavra, as pernas bambas, a visão embaçada pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair na frente dele. Não podia dar a ele a satisfação de me ver quebrada, mesmo que por dentro eu estivesse completamente destruída. Corri para o quarto que havia sido meu na adolescência. Fechei a porta e desabei. Ali, sozinha entre as paredes que guardavam as lembranças da menina que eu fui, chorei como não chorava há anos. Chorei pela criança que sempre tentou ser boa o suficiente para merecer o amor do pai. Chorei pela adolescente que estudou feito louca pensando que as boas notas a fariam digna de orgulho. Chorei pela mulher adulta que ainda carregava essa ferida aberta, mesmo depois de anos de terapia e autoconhecimento. Como psicóloga, eu sabia que aquelas palavras diziam mais sobre ele do que sobre mim. Sabia que um pai que fala isso para uma filha é um homem profundamente ferido, incapaz de expressar amor de forma saudável. Mas conhecimento teórico é uma coisa, o coração despedaçado é outra completamente diferente. Naquele momento, eu era só uma filha rejeitada, não uma profissional da mente humana. Fiquei trancada no quarto por horas, olhando para as fotos antigas na parede, tentando entender onde tudo tinha dado errado entre nós.
Lembrei de todos os momentos em que tentei me aproximar, de todas as vezes que engoli mágoas para manter algum tipo de relacionamento. E pela primeira vez na vida, me perguntei se realmente valia a pena continuar tentando. Quando finalmente consegui me recompor, já era noite. O silêncio da casa indicava que papai tinha ido dormir sem ao menos bater na porta, para ver se eu estava bem. Não que eu esperasse isso dele, mas uma parte ingênua de mim ainda alimentava a esperança de que ele pudesse reconhecer a crueldade das próprias palavras e vir pedir desculpas. Mas isso nunca aconteceria. Eu conhecia meu pai bem demais para nutrir ilusões. Peguei meu celular e vi 17 ligações perdidas da minha melhor amiga, Carla, e várias mensagens de pacientes perguntando sobre reagendamentos de consulta. A vida real me chamando de volta, me lembrando de quem eu realmente era longe daquelas paredes que guardavam tantas memórias dolorosas. Respondi rapidamente às mensagens profissionais e liguei para Carla. Marina, eu estava preocupada. Você sumiu o dia inteiro. A voz dela trouxe um alívio imediato. Carla me conhecia desde a faculdade. Tinha sido testemunha de muitas das minhas crises relacionadas ao meu pai, e sempre conseguia me trazer de volta ao centro quando eu me perdia no turbilhão emocional que ele provocava. Contei tudo para ela. Cada palavra, cada detalhe da crueldade que tinha ouvido algumas horas antes. Carla ouviu em silêncio e depois disse algo que me fez parar para pensar. Marina, você sabe que ele está mentindo, né? Você tem o amor de tanta gente. Dos seus pacientes, dos seus amigos, da sua família por parte de mãe. O problema não é você ser amável ou não. O problema é que ele não consegue amar ninguém, nem a si mesmo. Depois da ligação, fiquei acordada até de madrugada pensando em tudo. Revisei mentalmente minha vida dos últimos anos. Os pacientes que me mandavam mensagens de agradecimento. Os amigos que me procuravam nos momentos difíceis deles. Minha tia Helena, que sempre me tratou como filha. Meu primo Rafael, que considerava mais irmão do que primo. E percebi algo que a dor tinha me impedido de ver. Eu tinha, sim, muito amor na minha vida. O problema era que eu ainda dependia emocionalmente da aprovação da única pessoa que parecia incapaz de dá-la. Na manhã seguinte, desci para tomar café da manhã determinada a ter uma conversa franca com ele. Encontrei papai sentado no sofá da sala, assistindo ao jornal, como se nada tivesse acontecido. Nem olhou para mim quando entrei. Preparei o café em silêncio, organizei os remédios dele e então me sentei na poltrona em frente a ele. Papai, nós precisamos conversar sobre ontem. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele desligou a TV com um suspiro irritado, como se eu fosse uma inconveniência em sua manhã tranquila. Não há nada para conversar. Eu falei a verdade, por mais dolorosa que seja. E foi aí que alguma coisa em mim se rompeu definitivamente. Não a parte que dói quando somos rejeitados, mas a parte que ainda esperava algo diferente dele. Sabe, papai, eu passei a noite inteira pensando no que você disse. E você tem razão em uma coisa. Realmente há pessoas que não conseguem amar. Mas não sou eu. Sou você. A expressão dele mudou sutilmente. Pela primeira vez em muitos anos, eu vi uma fissura na sua armadura de frieza. Continuei. Eu construí uma profissão baseada em ajudar pessoas a se conectarem melhor com seus sentimentos, com suas famílias. Todo dia eu vejo o amor sendo restaurado no meu consultório. Todo dia eu recebo o carinho genuíno de pessoas que confiam em mim seus segredos mais íntimos. E você quer saber uma coisa? Isso me ensinou que o problema nunca foi eu não ser digna de amor. Ele tentou me interromper, mas pela primeira vez na vida eu não deixei. O problema é que você está tão machucado, tão fechado dentro da sua própria dor, que não consegue enxergar o valor nas pessoas que estão ao seu lado. Você não consegue amar nem a si mesmo, quanto mais a mim. E sabe de uma coisa? Eu não vou mais desperdiçar minha energia tentando ser amada por alguém que escolheu viver sem amor. Levantei da poltrona com as pernas firmes desta vez, diferente da fuga desesperada do dia anterior. Vou embora hoje mesmo. Deixei os remédios organizados por uma semana e vou pedir para a tia Helena continuar vindo aqui. Mas eu não volto mais, papai. Não enquanto você escolher ser cruel comigo. Você já foi rejeitado por alguém que deveria te amar incondicionalmente? Como você lidou com essa dor? Me conta nos comentários sua experiência, porque sei que muita gente passa por isso. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo real de que eu cumprisse minha ameaça, de que ele ficasse realmente sozinho. Mas eu não estava mais disposta a aceitar migalhas emocionais de quem deveria me dar o pão inteiro. Subi para fazer minha mala,
E a cada peça de roupa que dobrava, sentia um peso saindo dos meus ombros. Estava me libertando de uma prisão que eu mesma havia construído, de uma necessidade de aprovação que me mantinha refém há décadas. Quando terminei de fazer a mala e desci com ela para a sala, papai ainda estava no mesmo lugar, mas agora me olhava com uma atenção que não recebia dele há anos. Havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Coloquei a mala ao lado da porta e me virei para ele uma última vez. Marina, espera. A voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro. Você não pode ir embora assim. Parei no meio da sala, mas não me sentei. Não ia facilitar para ele desta vez. Por que não posso? Você deixou bem claro ontem que eu não sou digna do seu amor. Por que eu ficaria onde não sou querida? Ele ficou alguns segundos em silêncio, mexendo nervosamente no controle remoto. Você é minha única filha. Foi tudo o que conseguiu dizer, como se isso fosse suficiente para apagar décadas de frieza e rejeição. Como se o laço biológico justificasse qualquer tipo de tratamento. E você é meu único pai, respondi. Mas isso nunca impediu você de me machucar sempre que teve oportunidade. Ser família não te dá o direito de ser cruel comigo, papai. E eu não sou mais uma criança que aceita qualquer coisa só para não ficar sem pai. Vi lágrimas se formando nos olhos dele, algo que eu não via desde o funeral da minha mãe, 15 anos atrás. Mas eu tinha aprendido a endurecer meu coração para as demonstrações emocionais dele, porque na maioria das vezes eram manipulação, uma forma de me fazer sentir culpada por colocar limites. Eu não sei como ser diferente, ele murmurou. Meu pai era igual comigo. Nunca aprendi a demonstrar essas coisas. Era a primeira vez que ele mencionava meu avô e sua própria infância difícil. Eu sabia da história. Sabia que papai tinha crescido com um homem ainda mais frio e distante que ele, mas isso nunca justificaria perpetuar o ciclo de dor. Papai, eu sou psicóloga. Eu entendo que você reproduz padrões que aprendeu. Mas entender não significa aceitar. Você teve décadas para escolher ser diferente. Teve uma filha que sempre te amou, mesmo quando você não merecia. E ao invés de tentar quebrar esse ciclo, você escolheu me machucar do mesmo jeito que foi machucado. Peguei a alça da mala e comecei a andar em direção à porta. Foi quando ele se levantou abruptamente do sofá, mais rápido do que eu imaginava que conseguiria depois da pneumonia. Marina, por favor, eu não posso perder você também. O também me fez parar. Ele estava se referindo à minha mãe, a única pessoa que conseguia amolecer o coração daquele homem. Mãe tinha morrido de câncer quando eu tinha 13 anos. E desde então, papai se fechou completamente para o mundo, como se amar fosse perigoso demais depois de perder quem se ama. Você não está perdendo ninguém, disse, ainda de costas para ele. Você está empurrando. Você tem empurrado todo mundo para longe há 15 anos. E agora está empurrando a última pessoa que ainda estava tentando te amar. Quando me virei, vi que ele estava chorando abertamente. Lágrimas grossas descendo pelo rosto enrugado, os ombros tremendo com soluços que ele tentava conter. Era um homem quebrado, e pela primeira vez eu conseguia ver além da crueldade e enxergar a dor que ele carregava. Mas eu não podia mais ser sua cura. Não podia mais sacrificar minha própria saúde emocional para tentar salvar alguém que nem sempre queria ser salvo. Como psicóloga, eu sabia que não podemos amar alguém para que eles aprendam a se amar. Cada pessoa precisa fazer seu próprio trabalho interno. Papai, se você realmente quiser me ter na sua vida, procura ajuda, faz terapia. Aprende a lidar com a dor da perda da mãe de um jeito que não envolva machucar quem ainda está aqui. Porque eu não vou mais ser sua válvula de escape emocional. Ele tentou se aproximar, mas eu levantei a mão pedindo para ele parar. E se um dia você conseguir ser uma versão melhor de si mesmo, se conseguir olhar para mim e sentir orgulho ao invés de irritação, aí talvez a gente possa conversar de novo. Mas enquanto você escolher ser cruel, eu escolho me proteger. Se você chegou até aqui e acredita que todos merecem dignidade e respeito, não importa se é de família ou não, se inscreve para apoiar essas histórias de pessoas que aprenderam a se valorizar. Abri a porta e saí sem olhar para trás. Ouvia seus soluços do lado de dentro da casa, mas continuei caminhando até o carro. Pela primeira vez na vida, eu estava colocando meu bem-estar emocional em primeiro lugar. Pela primeira vez, eu estava escolhendo me amar mais do que eu amava a ideia de ter um pai. A viagem de volta para São Paulo foi longa e silenciosa.
Chorei no trânsito, mas não era mais a dor desesperada do dia anterior. Era a dor da libertação, do luto por uma relação que nunca foi o que eu sonhei que fosse. E misturado com essa dor, havia algo novo, um sentimento de respeito por mim mesma que eu nunca tinha experimentado antes. Nos meses que se seguiram, minha vida mudou de formas que eu não esperava. Voltar para São Paulo foi como respirar ar puro depois de ficar muito tempo em um ambiente tóxico. Meu consultório se tornou meu refúgio, e, ironicamente, ajudar outros a lidar com relacionamentos familiares disfuncionais me deu ainda mais clareza sobre minha própria situação. Tia Helena me ligava toda semana com atualizações sobre papai. Ele tinha emagrecido, estava mais calado que o normal, perguntava sobre mim indiretamente. Ele fica olhando para o telefone às vezes como se fosse me ligar. Ela contava. Mas nunca liga. Eu sabia que ela esperava que eu fizesse o primeiro movimento, que voltasse atrás na minha decisão, mas pela primeira vez na vida eu estava firme em uma posição. 3 meses depois da nossa briga, Carla me ligou eufórica. Marina, você não vai acreditar. Lembra daquela reportagem que eu estava fazendo para a revista sobre famílias brasileiras e relacionamentos? Carla trabalhava como jornalista freelancer e sempre tinha projetos interessantes em andamento. Sim, e daí? Perguntei sem entender a animação dela. O editor adorou tanto o meu enfoque que decidiu ampliar a matéria. Agora vai ser uma série de reportagens sobre reconciliação familiar e eles querem incluir profissionais da área para dar dicas. Mandei seu currículo e eles ficaram interessadíssimos. Marina, você pode aparecer como especialista na revista. É uma oportunidade incrível. Meu coração disparou. Era exatamente o tipo de projeto que eu sonhava. Usar meu conhecimento para ajudar mais pessoas, ter uma plataforma maior para falar sobre temas que me apaixonavam. Aceitei na hora. E nas semanas seguintes trabalhei intensamente com a equipe da revista para desenvolver um conteúdo realmente útil. A matéria principal seria sobre quando o amor incondicional se torna tóxico, estabelecendo limites saudáveis em relacionamentos familiares. Era como se o universo tivesse conspirado para me dar uma plataforma onde eu pudesse transformar minha própria dor em aprendizado para outros. Durante as entrevistas com o jornalista, falei sobre a importância de reconhecer padrões tóxicos, sobre como o amor verdadeiro inclui respeito e dignidade, sobre a diferença entre perdão e aceitação de comportamentos abusivos. Não mencionei minha história pessoal diretamente, mas cada palavra que eu disse vinha de um lugar de experiência autêntica. Quando a revista foi publicada, a repercussão foi imediata. Meu consultório ficou lotado de pessoas querendo agendar sessões. Recebi centenas de mensagens de leitores que se identificaram com o conteúdo, e várias outras publicações entraram em contato querendo entrevistas ou artigos. Foi numa dessas entrevistas, para um podcast sobre saúde mental, que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no estúdio gravando um episódio sobre filhos adultos de pais narcisistas, quando meu telefone tocou durante uma pausa. Era a tia Helena, e sua voz estava diferente. Mais séria, mais pesada. Marina, querida, você precisa saber de uma coisa. Seu pai ouviu o podcast que você gravou semana passada. Alguém mandou para ele no WhatsApp. Meu estômago embrulhou. No podcast da semana anterior, eu tinha sido mais específica sobre relacionamentos pai-filha disfuncionais. Tinha usado exemplos que eram claramente baseados na minha própria experiência. Não tinha mencionado nomes, mas quem me conhecia conseguiria conectar os pontos. E como ele reagiu? Perguntei, tentando manter a voz firme. Marina, ele chorou. Chorou muito. E depois ficou trancado no quarto o dia inteiro. No outro dia, sabe o que ele fez? Ligou para um psicólogo aqui da cidade e marcou uma consulta. Senti meu mundo balançar. Papai, o homem que sempre ridicularizou terapia, que sempre disse que gente forte resolve seus problemas sozinha, tinha procurado ajuda profissional. Ele está fazendo terapia há 3 semanas, continuou tia Helena. E Marina? Ele me pediu uma coisa. Pediu para eu perguntar se você aceitaria conversar com ele. Não para voltar a morar aqui, não para fingir que nada aconteceu. Só para conversar. Desliguei o telefone com a mente em turbilhão. O homem que tinha me destroçado com suas palavras estava fazendo exatamente o que eu tinha dito que ele precisava fazer. Procurar ajuda, trabalhar suas próprias questões, tentar se tornar uma versão melhor de si mesmo. Mas eu não sabia se estava pronta para esse confronto.
Não sabia se conseguiria olhar para ele sem que todas as feridas se reabrissem. E, principalmente, não sabia se podia confiar que qualquer mudança dele fosse real e duradoura, ou se seria apenas mais uma manipulação emocional. Passei dias pensando na proposta. Conversei com minha própria terapeuta sobre o assunto, busquei orientação em colegas de profissão, meditei sobre o que realmente queria para minha vida. A resposta veio de um lugar inesperado, de uma paciente minha que estava lidando com uma situação similar. Doutora, ela me disse numa sessão, a senhora sempre fala que perdão não significa aceitar comportamento ruim, mas também não significa guardar rancor para sempre. Talvez seja a hora de testar se ele realmente mudou. Não para ele, mas para você ter certeza de que fez tudo o que podia. E foi aí que eu soube. Eu ia aceitar conversar com meu pai. Não por ele, mas por mim. Para fechar esse ciclo de uma forma que me trouxesse paz, independente do resultado. Marquei o encontro para um sábado de manhã, em um café no centro de Ribeirão Preto. Terreno neutro, lugar público, onde nenhum de nós dois teria vantagem emocional. Cheguei 15 minutos antes do horário combinado e escolhi uma mesa perto da janela, onde pudesse ver a rua e me sentir menos claustrofóbica. Quando o vi entrando no café, quase não o reconheci. Papai estava visivelmente mais magro, os cabelos mais grisalhos, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não entrou com a arrogância de sempre, aquele jeito de ocupar o espaço como se fosse dono do mundo. Entrou devagar, olhando ao redor até me encontrar, e quando nossos olhos se cruzaram, vi uma humildade que nunca tinha visto antes. Ele se sentou na minha frente em silêncio. Ficamos alguns minutos só nos olhando, como se estivéssemos nos reconhecendo depois de anos de distância. Finalmente, ele quebrou o silêncio com uma voz que mal reconheci de tão suave. Obrigado por aceitar me ver. Eu quase não aceitei. Respondi com honestidade. Ainda não tenho certeza se foi a decisão certa. Ele acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente minha hesitação. Eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que machuquei você de formas que talvez nunca se curem completamente. O que me surpreendeu foi que ele não tentou se justificar, não culpou sua própria infância difícil, não pediu pena, só reconheceu a dor que tinha causado. Marina, eu ouvi seu podcast. Ouvi várias vezes. E a cada vez que ouvia, entendia mais uma coisa. Eu fui um pai terrível. Não só naquele dia, mas por anos e anos. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não as deixei cair. Ainda estava me protegendo. Ainda estava avaliando se aquela conversa era genuína ou mais uma manipulação sofisticada. E o que mudou agora? Por que a terapia funcionou desta vez se você sempre desprezou a ideia? Ele respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Porque desta vez eu não estava tentando provar que estava certo. Estava tentando entender por que eu perdi todo mundo que já amei. Sua mãe morreu e eu fechei meu coração. Você cresceu e eu a empurrei para longe. Fiquei sozinho e com raiva do mundo, como se o mundo tivesse me feito mal, quando na verdade eu é que estava fazendo mal a mim mesmo e a você. Pela primeira vez na vida, ouvi meu pai assumindo responsabilidade completa por suas ações. Não estava culpando ninguém, não estava se vitimizando, estava simplesmente reconhecendo seus erros. O psicólogo me fez ver uma coisa. Eu estava com tanto medo de perder você como perdi sua mãe, que preferi te empurrar para longe antes que isso acontecesse, como se rejeitá-la primeiro me protegesse de ser rejeitado. Mas você não me perdeu para uma doença, papai, sussurrei. Você me perdeu por suas próprias escolhas. Você escolheu ser cruel comigo quando eu mais precisava de você. Ele concordou com a cabeça, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sei. E sei também que talvez seja tarde demais para consertar o que quebrei. Foi nesse momento que algo dentro de mim se moveu. Não era perdão completo, não era esquecimento das dores passadas, mas era o reconhecimento de que o homem na minha frente estava genuinamente arrependido. Estava fazendo o trabalho interno que eu tinha pedido para ele fazer meses atrás. Papai, eu não posso fingir que nossa relação vai voltar a ser normal da noite para o dia, disse com firmeza. Eu não posso simplesmente esquecer décadas de rejeição porque você fez algumas sessões de terapia. Mas posso reconhecer que você está tentando mudar, e isso significa algo para mim. Ele se inclinou para a frente, esperançoso, mas ainda cauteloso. O que você precisa de mim, Marina?
O que eu posso fazer para começar a consertar isso? A pergunta me pegou de surpresa, porque pela primeira vez na vida ele estava me perguntando o que eu precisava, ao invés de me dizer o que ele esperava de mim. Eu preciso de tempo, respondi. Preciso ver se essa mudança é real e duradoura. Preciso de pequenos gestos consistentes, não de grandes promessas. E, principalmente, preciso que você continue fazendo terapia, porque essa conversa só está acontecendo porque você buscou ajuda. Ele prometeu continuar o acompanhamento psicológico e sugeriu que começássemos devagar. Uma ligação por semana, depois talvez um almoço por mês, construindo confiança tijolo por tijolo ao invés de tentar reconstruir tudo de uma vez. 6 meses depois dessa conversa, posso dizer que meu pai realmente mudou. Não completamente, não magicamente, mas de forma consistente e respeitosa. Ele me liga toda terça-feira no mesmo horário, pergunta sobre meu trabalho com genuíno interesse, e pela primeira vez na vida me disse que tem orgulho da mulher que me tornei. O mais importante, ele nunca mais tentou me machucar intencionalmente. Aprendeu a expressar suas emoções sem usar crueldade como ferramenta. E quando tem dias difíceis, ao invés de descontar em mim, ele conversa com seu psicólogo. Nossa relação ainda está sendo reconstruída, e talvez nunca seja perfeita. Mas hoje eu tenho algo que nunca tive antes. Um pai que me respeita como pessoa, que valoriza minha presença em sua vida, e que finalmente aprendeu que amor verdadeiro inclui dignidade e gentileza. A maior lição que aprendi com tudo isso é que às vezes precisamos nos afastar para que as pessoas valorizem nossa presença. Às vezes, colocar limites firmes é o maior ato de amor que podemos fazer, tanto por nós quanto por quem amamos. E, principalmente, nunca é tarde demais para alguém escolher ser uma versão melhor de si mesmo, mas essa escolha sempre precisa partir da própria pessoa. Se minha história te tocou e te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos familiares, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para mais histórias de superação e transformação e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todos merecem relacionamentos baseados no respeito mútuo, e às vezes é preciso coragem para exigir isso.